entende? Então, então ela, na verdade, tinha um terreiro de Umbanda, entende? Bom, onde tudo também se mistura, né? E ao mesmo tempo, tudo muito família, entende? O marido dela, na verdade, foi um mega traficante, mas tudo família, moralista, entendeu? O bem, o mal. Quer dizer, eu falei, bom, mas como é que lida com isso? Entende? E ao mesmo tempo eu dizia, bom, não dá para trabalhar na chave desordem, anomia, que era um pouco o mantra sociológico, enfim, a falta do Estado, a desordem, a desesperança. O mundo popular é extremamente organizado, extremamente articulado, né? Eu sempre dizia, olha, eu vi muita gente muito mal, muito ferrada, tal, mas excluído ninguém, até porque às alturas estava todo mundo com celular, eu não tinha celular, mas eles tinham, né? Porque era mais fácil ter um celular do que ter economia, telefone fixo, até porque para o mundo dos ilegalismos, o celular era uma ferramenta sensacional, né? E eu aprendi as virtudes do celular com eles, né? Inclusive com a bandidagem, que é eles que usavam o celular. Bom, então todos hiperconectados, muito articulados, bom, então excluído, evidentemente não, né? Ao mesmo tempo, o mundo do consumo estava começando, era uma coisa meio espantosa, então você tinha tudo isso e de repente eu me dava de cara com, eu sempre conto isso, de era de campo, entendeu? Isso não está num dos meus textos também, né? Quer dizer, para vocês terem ideia de como é que as coisas foram virando, eu entro numa favela de muita má fama, tinha um tráfico pesado, tinha bang-bang, tinha tudo isso, as doralices da vida, eu lá entrevistando, enfim, achando que eu ia encontrar aquela miséria e tal. Então, de repente, eu vou entrevistar um rapaz, um menino de 20 anos, que chega com um cabelinho assim, com um brinco e tal. Eu já fico espantada com a... né, porque a gente tem um estereótipo na cabeça, que vem um pobrinho, né? Pobre, coitadinho, não, ele vem com brinco, cabelo, com a camiseta e tal. Ainda depois eu descobri que ele era gay, frequentava todos os points gays do centro da cidade. Ele frequentava todos os shoppings, né? Então a coisa do consumo, hoje em dia se virou banal, né? Mas a gente pegou o comecinho disso, né? Os shoppings estavam entrando, eles estavam chegando muito perto das periferias, eles frequentavam todos os shoppings, né? Falavam com a balada no fim de semana era Vila Madalena, mas isso estou falando de algo em 2001, né? Já faz mais de 10 anos, agora ficou banal, né? Mas na época eu contava isso, né? As pessoas não acreditavam, entendeu? Porque achavam que pobreza era aquela miséria, né? E aí é uma coisa muito curiosa, porque eu ficava espantadíssima, estava completamente desconcertada com aquele garoto super descolado, entendeu? Que circulava pela Vila Madalena e por todos os pontos do centro da cidade, né? Todo bacaninha e tal, e teve uma hora que eu pus a luva de pelica, que eu vou fazer uma pergunta delicada e tal, não sabia como é que eu perguntava, e daí virei, bom, mas como é que é? Você vai para a Vila Madalena e depois volta para aquele troço com aquela favela, entende? Ele vira para mim, dá uma risadinha e diz, você quer saber como é que eu lido com a diferença, né? Quer dizer, então ele pega um livro vocabulário, entendeu? E daí ele começa a discutir o que é a construção da diferença. E aí eu falei, bom, então eu tenho que mudar minha pesquisa, entende? Quer dizer, como é que você junta tudo isto, né? E foi aí que eu comecei, na verdade, daí que eu entro, bom, como é que são os parâmetros descritivos para poder colocar em cena tudo isto, não é? E mostrar, quer dizer, enfim, um pouco este mundo que está se desenhando, quais são os problemas desse mundo que está se desenhando, mas sem entrar naquela conversa, exclusão, anomia, são todos coitadinhos e tal, porque não é bem assim, né? E ao mesmo tempo essa transitividade entre os mundos, a transitividade entre o legal e o ilegal, né? Entre enfim, os vários sinais, os vários registros do mundo, né? E foi aí que isso me levou, enfim, enfim, isso acho que foi uma longa pesquisa, foi uma pesquisa muito boa, gerou várias dissertações e teses que estão circulando por aí. Eu me orgulho muito, enfim, dos jovens pesquisadores que hoje em dia são meus parceiros, né? Todos eles entraram como iniciação científica, hoje em dia são meus parceiros de pesquisa, né? E nos últimos tempos, na verdade, essa coisa, enfim, o meu espanto já começa a ser outro, né? Porque isso vira uma coisa meio... né? Eu acompanho, na verdade, um bairro, né? Que era considerado, enfim, um bairro de bang-bang. Aliás, eu entrei lá por causa disso, todo mundo falava mal do tal do bairro, entendeu? Que tudo de mal que acontece no tal do bairro, né?
era famoso, tinha razões, depois eu descobri que ele tinha razões para ser famoso, mas eu disse, bom, é lá mesmo que eu vou. Consegui entrar e isso rendeu e ainda vai render muita coisa. Mas enfim, isso começou já, aos poucos, tudo isso começou a entrar em circulação, legal e legal, todo mundo começa a falar disso, né? Então já meio que essa coisa está meio que resolvida, entre aspas, né? Nunca está inteiramente. Mas ao mesmo tempo, as coisas de novo começam a ter uma outra guinada, né? Tem uma coisa, na verdade, que para mim foi importante, não só para mim, acho que para minha equipe inteira, né, sobretudo para o meu parceiro nessas coisas, que é o Daniel Hirata, né, porque a gente presenciou, a gente testemunhou, a gente pesquisou e escrevemos sobre isso os casos dos tribunais do PCC, a gestão da violência. Né? Então, nesse bairro era uma coisa impressionante. Quando a gente entrou nesse bairro, a matança era uma coisa impressionante, né? Era uma coisa, era diário. Né? E aí a gente viu ponto a ponto, passo a passo, como foi se dando a tal da pacificação, entre aspas também, a pacificação, porque a polícia nunca deixou de matar, né? Quer dizer, a bandidagem, quer dizer, o tráfico vai regulando, na verdade, o uso da violência como instrumento de resolução de problemas internos ou de conflitos cotidianos. A polícia continua entrando, continua matando. Então, pacificação, mais ou menos, né? Mas então a gente foi vendo o que era a gestão da violência, né? E, portanto, a gestão da ordem, até o momento que, nos últimos anos, a gente vai começando a flagrar também em loco como é que começa a ser a gestão cada vez mais militarizada, né? Que daí foram as últimas questões que a gente lidou, quer dizer, eu comecei a ficar meio espantada com isso, né? Quer dizer, um pouco, não tanto nas periferias, porque ela sempre foi militarizada, né? Porque a polícia militar sempre foi a grande gestora da ordem ali, ou da desordem, né? Mas aí a gente, nos outros campos de pesquisa, a gente começou a notar, né? A questão do mercado informal, no centro da cidade, nas regiões de ocupação de terra, né? Quer dizer, você tinha uma coisa cada vez mais violenta, dispositivos de exceção cada vez mais evidentes, né? Daí eu procurei alguns colegas que eram mais sabidos do que eu nesses campos, né, que é o pessoal exatamente, enfim, que é o meu colega aqui, o Marcos Álvares, o Fernando Sala, né, algumas das orientandas que trabalharam com eles, que mexem com a questão da prisão, com a questão carcerária. Então eram questões que eu não tinha muito domínio, né, a questão carcerária cada vez mais importante para mim, né. Então a gente começou a montar um grupo de discussão sobre isso, né. A questão carcerária era uma coisa que para mim me tocava muito, quer dizer, quando a gente formulou isso, né? A prisão é referência urbana, né? Porque todo mundo tem uma história de prisão para contar, né? Isso era uma coisa que me deixava muito impressionada, né? E ao mesmo tempo isso vai mudando também de configuração. Daí eu começo a procurar monto uma outra pequena rede de interlocução, a gente se aproxima dos defensores públicos, que a gente começa a perceber que eles são absolutamente importantes nessa questão. Fazemos, na verdade, um seminário em 2012 sobre a gestão militarizada dos ilegalismos urbanos, né? Que foi um marco para nós, né? A gente fez uma coisa que eu fiz muita questão disso. Eu não quero fazer esse seminário na USP, eu quero fazer num fórum militante, né? Eu quero dizer com quem eu quero conversar sobre isso, né? Então a gente fez no auditório da Defensoria Pública, foi muito interessante, foi muito bom, né? Disso saiu, na verdade, um dossiê que foi publicado no Le Monde Diplomatique, e essa foi a matriz de um projeto temático, né, que está publicado também no meu site, que está começando agora em agosto, sobre a gestão militarizada da cidade, né? Então deu uma guinada, mas no fundo é um pouco essa questão a maneira como eu entro nisto, a maneira que eu gosto de trabalhar, que tem a ver com a pegada mais etnográfica, é um pouco aquilo que eu estou chamando a gestão da ordem em disputa, né? Porque, enfim, aí tem um monte de questões para discutir. Então, no fundo, são muitos anos mesmo de trajeto, mas sempre com estas inflexões postas pelo mundo, de um lado,
e de outras minhas insatisfações com a maneira, muitas vezes, como a produção acadêmica lida com essas questões, né? Então, eu tenho sempre uma certa duplo campo de tensão aí, de desconforto, vamos dizer, que me obriga, que me leva a algumas viradas. Acho que eu falei muita coisa em pouco tempo. Não, foi ótimo. Na verdade, enfim, acho que você passou um pouco por cima de várias coisas que a gente ia perguntar. Então, inclusive, enfim, vou perguntar aqui, daí se você achar que dá para se aprofundar mais, legal. Se você achar que, enfim, já falou também, bola para frente. Então, seguindo aqui, já pensando nessa sua fase atual, no estudo da gestão militarizada, a gente repara que, enfim, e também é muito falado que existe uma estrutura do autoritarismo, da polícia, que se perpetua no Brasil há muito tempo, né? E daí a gente queria saber um pouco como você enxerga essa evolução da estrutura da polícia, da estrutura repressiva ao longo do tempo e como você associa isso com questões atuais, né? A gente pensou principalmente nas prisões arbitrárias de manifestantes nos protestos contra a Copa do Mundo, agora em 2014. Aliás, enfim, se vocês acompanharem as várias matérias que circulam também nas mídias virtuais em torno de Ferguson, está tudo lá. Está tudo lá o que é a gestão militarizada da cidade, né? Inclusive tem um artigo que andou circulando justamente sobre a militarização do controle social, né? Mas essa questão é uma questão importante que é bem sintomático para mim desse duplo campo de tensão na qual eu transito. De um lado, aquilo que vem do mundo, que está aí, está posto, a gente vê, né? E de outro lado, que é uma coisa com a qual eu tenho me batido e que aos poucos eu acho que eu estou... Eu quero dizer, nunca no sentido egóico, tá certo? Quer dizer, num sentido porque no fundo é um campo de discussão, tenho os meus parceiros, né? Quer dizer, não acho que eu sou autora de nada nesse sentido egóico, né? Essa visão autoral das coisas, né? Porque no fundo é um campo de discussão, né? Eu tenho, enfim, algumas interlocuções importantes nisso. Mas um dos campos do debate é exatamente isso. Olha, é claro que tem aquilo que o Paulo Sérgio Pinheiro uma vez chamou autoritarismo socialmente implantado, que eu acho que é uma formulação feliz, né? Então é uma coisa que a gente sabe de uma democratização que nunca chegou lá, e não por acaso, né, nesses últimos anos, né, quer dizer, o pessoal tem falado dos mortos da democracia, né? É uma coisa que todos escolheram.